Alô, alô, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, um boletim de notícias do São Paulo Futebol Clube, que amanhã encara o Atlético Mineiro, 9h45 da noite, lá em Minas Gerais. Daqui a pouco eu falo um pouquinho do Atlético, eles vêm com tudo pra cima, tá? Só pra ir adiantando. Antes de mais nada, aquela parte chatíssima do vídeo, todo mundo pede pra eu falar, algumas pessoas pedem pra eu falar, pro canal continuar crescendo, pra você se inscrever no canal, dar like nos vídeos. A marca d'água aqui, que para quem está no celular é de um lado, no computador é de outro, acho que fica desse lado aqui, é o loginho do símbolo do canal. Aí você passa o mouse em cima, já se inscreve, dá uma força aí pro tiozinho, que eu continuo trazendo todos os dias aí as informações. Ative as notificações aí para você, o sininho, para você receber as notificações quando sair um vídeo novo, geralmente no finalzinho do dia eu venho com o boletim de notícias, tá bom? Momento Alzheimer de hoje, para variar, todo dia tem um. Quem foi expulso na partida na partida do América Mineiro foi o Rafael Moura, não o Rafael Sobis. Eu confesso que o tiozinho velhinho já confunde os dois. Eu confundo esses dois jogadores, pra mim é a mesma pessoa. É que nem Simari, Cismaria, a outra, pra mim é tudo igual, tudo a mesma pessoa. E outra coisa que eu também comecei a falar e não terminei sobre o programa Mesa Redonda, do programa que eu dirigi e tal, eu tava assistindo o Leão, o goleiro, o ex-goleiro, o ex-técnico, falando sobre o lance do Sidão. Ele inocentou o Sidão, disse que se o Sidão falou, não foi culpa dele, e que aquela bola era difícil mesmo e tal. Só para eu esqueci de falar isso ainda sobre o lance do Sidão e tal. Sobre o Fluminense ainda, teve o lance do Lugano, que eu também não falei com vocês. O Lugano foi citado na súmula do fraquíssimo árbitro Delson Freitas da Silva, que relatou que foi xingado pelo Lugano. Quando acabou o primeiro tempo, os times estavam indo para o vestiário junto ao juiz também. O Lugano passou por ele, chamou ele de nomes carinhosos. O menos carinhoso que o Lugano xingou ele foi de responsável. Então o cara colocou na súmula que o Lugano xingou. Então o Lugano deve ser punido. Com certeza vai ser punido, porque se está na súmula, não tem como a CBF ignorar. E o São Paulo disse que ia entrar com uma representação contra esse juiz aí, só que a CBF já disse que até a hora do almoço de hoje não tinha recebido nada e que o juiz agiu certo, que era para ter expulsado o Diego Souza mesmo. Bom, essa história acho que não dava dar pano pra manga, eu vou contando para vocês. Outro assunto importante que eu queria falar é o seguinte: o Aguirre, que foi presença lá no Bem Amigos, tem uma foto bacana até na internet dele abraçado com o Muricy segurando uma camisa do São Paulo, bem bacana. Ele disse sobre a renovação dele o seguinte: combinou com a diretoria lá, com o Leco, com o Raí, Ricardo Rocha e Lugano, que ele vai discutir essa renovação só no final do ano. Por quê? Porque o momento agora não é para fazer isso, ele quer esperar que o título do Campeonato Brasileiro seja definido para poder conversar. Só que adiantou que vai pedir, vai exigir algumas coisas, viu? Disse que tem algumas coisas erradas no São Paulo e que tem que mudar, e não disse quais, mas pelo que eu vi aí, pelo que eu andei lendo, parece que ele quer uma interação maior entre a base e o profissional, mais agilidade disso. Não entendi direito qual foi essa questão da Aguirre, mas em todo caso, ainda está confusa a situação dele com a seleção uruguaia, que a Confederação Uruguaia sofreu uma intervenção da FIFA nas eleições. Essa situação não deve se resolver antes de fevereiro, então eu torço muito para que o Aguirre permaneça, se Deus quiser, com o título brasileiro. Então, renovação de Aguirre só deve mesmo fechar e definir depois da definição do Campeonato Brasileiro, certo? Outro que eu queria falar com vocês, que falou hoje, Magic Trellis, o nosso novo xodó da torcida, quem diria. O Trellis falou o seguinte: além daquela coisa toda de estar super feliz com o São Paulo, o clima, tá ganhando confiança, ele falou o seguinte: que os 3 confrontos diretos em casa contra Flamengo, Palmeiras e Grêmio devem decidir o campeonato. Eu até concordo com ele, porque são 3 times que vêm fortíssimos aí. O Flamengo é nosso rival direto agora, o Palmeiras e Grêmio focado na Libertadores, o Palmeiras ainda na Copa do Brasil, mas vem fortíssimos. A gente tem a história com o tabu com o Palmeiras, que o Palmeiras não ganha da gente há 16 anos, e ele elegeu esses 3 confrontos como fundamentais. Se o São Paulo quiser sonhar com o título, tem que ganhar esses 3 jogos em casa. Trellis, concordo 100% com você. Então, foco aí nesses jogos, mas primeiro tem que passar pelo Atlético, tem que ganhar do Bahia no final de semana, mas esses jogos realmente do confronto direto são importantíssimos. Sobre os jogadores, sobre o treino, sobre o time que deve vir a campo amanhã contra o Atlético, é o seguinte: alguns problemas, hein? Teremos desfalques, Diego Souza não joga suspenso, o Everton não joga, o Bruno Pérez e o Anderson Martins estavam com dores, mas acho que não são dúvida, e o Rodrigo Caio também está machucado, que seria uma opção para a zaga, também não está com dor no calcanhar. Tanto que o Luan, aliás, foi convocado para a seleção sub-20, vai ficar fora contra o Atlético Mineiro e Bahia. Então o Aguirre teve que puxar os moleques da base, puxou um volante, puxou um zagueiro,
e puxou o Toró também. O Toró pode até ser relacionado para a partida contra o Atlético. É uma coisa que a gente muito queria, muito pede para o Aguirre fazer isso, subir, dar chances, já que dá tanta chance para jogadores como o Shailon, deu tanta chance para jogadores como o Lucas Fernandes, que saiu, agora está dando chance para o Luan, que foi até para a seleção brasileira. A gente pede muito mais chances, principalmente pro Toró. Eu vejo aí nos comentários de vocês muita chance, a torcida pede muito chance pro Toró, e que eu acho que é fundamental, vou torcer muito para que esse menino suba. Ele deve ser relacionado pro ataque, e assim como o zagueiro Rodrigo também, um zagueiro alto da base, também deve ser relacionado. Ele quase foi na partida contra o Fluminense, só que aí o Aguirre preferiu não ter zagueiro no banco de reserva. Então esse menino não foi. É um menino alto, que dizem que é um ótimo batedor de pênalti, sabe sair jogando, já é o capitão do time na base, reveza ali com outros meninos, e vai ser relacionado também ele e o Toró, que serão as grandes novidades aí na lista de relacionados para a partida contra o Atlético Mineiro, amanhã, 21h45, lá em Minas Gerais. Realmente vai ser difícil esse jogo, hein? Sabe por quê? Olha só, o Atlético Mineiro tem 35 pontos, está em sexto lugar, 10 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Eles não ganham há 3 jogos. E aí, é um consenso lá entre os jogadores do Atlético e comissão técnica o seguinte: confronto direto com o São Paulo. Se perder esse confronto direto, eles dão adeus à chance de título. Então, você imagina a fominha que esses caras vão entrar contra a gente. Acho que todo cuidado é pouco, é um jogo dificílimo, mas eu acredito que dá para ganhar, porque o São Paulo está jogando melhor fora de casa, naquele esquema de contra-ataque. O Atlético não deve ser, não é o perfil deles, de ficar todo recuado atrás. Então eles devem partir para cima, isso pode beneficiar aquele lance de contra-ataque ali com o Nenê, com o Rojas. Eu acredito que a gente tem grandes chances amanhã. Eu não transmitirei pelo meu Instagram, porque estarei trabalhando. O vídeo vai sair um pouquinho mais tarde amanhã, porque eu saio mais tarde do trabalho, eu corro para casa e gravo. Outra novidade do Atlético, eles podem estrear um atacante, Leandrinho. Tá liberado para estreia, ele foi trazido, emprestado do Napoli, depois da Copa do Mundo, mas estava se recuperando de alguns problemas físicos, recuperando a forma física, e pode vestir pela primeira vez a camisa do Galo. Outro que pode ser desfalque, que eu acho um bom jogador, o Fábio Santos, o lateral esquerdo, está com lesão no joelho, ainda é dúvida. Não que ele se machucou, que eu estou feliz, claro que não, mas eu gostaria que ele não jogasse, ficasse descansando, cuidando desse joelho aí, porque eu acho que ele é um jogador muito perigoso, e inclusive fez o gol na partida contra o Corinthians. Eu acho que é um cara que apoia bem. Se fosse desfalque, eu não ia me importar se o Fábio Santos não jogasse. Para finalizar, queria falar para vocês o seguinte, falando em campanha dessa do Atlético, a campanha do São Paulo, com esses 46 pontos aí, líder com 13 vitórias, 7 empates e apenas 2 derrotas, já é a melhor campanha de dois dos anos que a gente foi campeão. Já é a melhor campanha de 2006, já é a melhor campanha de 2008 que a gente conquistou o título. Só perde para a campanha de 2007. Então eu acho que, estamos com tudo aí, realmente os números são animadores. Eu sei que ainda é cedo, eu também odeio números, sei que muita gente não gosta de matemática, mas é bom a gente olhar esses números aí e saber que o São Paulo está bem, que nos títulos, nos anos do tricampeonato, em 2 anos a gente já superou essa marca. Então eu estou confiante pra caramba, apesar dessa oscilação aí, depois desse período dos últimos 3 jogos, eu acredito que dá para manter ainda lá em cima, com força total. O São Paulo vendeu caro o empate contra o Fluminense, é um time que não aceita mais derrota, não é aquele time mais de bunda mole, então, que eu lembro da época do seu Dorival Júnior, então eu acredito muito. Outra coisa, para encerrar mesmo de vez agora, a torcida do São Paulo é uma coisa sensacional mesmo, né? Já é a segunda melhor média da história de jogos no Morumbi. Em 2018, a gente está com uma média de 29.075 pagantes em jogos em casa. Só perde para o ano passado, que essa torcida levou o time nas costas contra o rebaixamento, que a média foi de 33.635 pessoas nos jogos no Morumbi. Esse ano é mais ainda complicado bater, porque o São Paulo foi eliminado precocemente da Copa da Sul-Americana e da Copa do Brasil. E a gente só tem mais 8 jogos no Morumbi. Para bater essa meta de 2018, o São Paulo teria que colocar 40 mil pessoas em média nesses 8 jogos restantes. Você duvida que só a torcida do São Paulo vai colocar 40 mil? Coloca 50 mil, colocou 50 mil no último jogo contra o Fluminense. Não duvido que
que não vai colocar 40 mil pra gente bater essa meta, esse recorde aí do ano passado. Por isso, gente, eu não admito que se fale mal da torcida do São Paulo, ainda mais gente que se diz São Paulina, com aquele fiscal de torcedor insuportável, ou com aquele que chama outro torcedor de modinha. Por isso que eu falo pra vocês, neste espaço, você pode falar o que você quiser, que São Paulino é modinha, você pode criticar torcedor que torce de um jeito, que apoia o que critica, tudo bem, o problema é seu. Só que nesse espaço aqui eu não vou deixar. Não dá pra criticar uma torcida que carregou o time nas costas no ano passado, não dá pra criticar uma torcida que coloca 50 mil numa partida contra o Fluminense, que coloca quase 60 mil, em quase todo jogo é mais de 50 mil pessoas. E não tô falando só da torcida que vai pro Morumbi, não. Eu tô falando do cara que mora em Lisboa e acompanha o São Paulo, que monta a página no Facebook, o cara que mora na Califórnia, que mora no sertão do Piauí, ou que mora aqui, até mesmo aqui em São Paulo, que não tem condições de ir pro estádio, mas é o cara que compra camisa, que compra produto, que esgotaram, a torcida do São Paulo esgotou as camisas da Adidas aí nas lojas. Vai procurar a camisa da Adidas pra ver se você acha do São Paulo. Então, essa torcida aí, que eu acho que é o maior patrimônio, tem dois patrimônios, é o clube e a torcida pra mim. Então, eu não permitirei, não permito, não deixo que isso aconteça. Que outro torcedor, você pode até entender, um corintiano, um palmeirense, um flamenguista fala mal da torcida do São Paulo, rivalidade eu aceito. Agora, outro torcedor que se diz São Paulino, falar mal dessa torcida, criticar a torcida porque critica o Sidão, ou criticar quem elogia o Sidão, ou o fiscal de torcedor e o cara que fala mal dessa torcida e com essa palavra maldita, modinha, que pra mim só bobão que usa e só torcedor que não é São Paulino que usa. Então, neste espaço aqui, peço encarecidamente que vocês não usem esse tipo de palavra, não sejam fiscais de torcedor, porque aqui vocês não vão ter vez. Aqui é a vez do torcedor São Paulino. Por isso que o blog chama A Voz do Torcedor São Paulino, que é a voz de vocês, cada um com a sua opinião, com muito respeito e educação, como sempre, deixando cada torcedor São Paulino torcer do jeito que ele achar melhor. Tá certo, gente? Para encerrar o tradicionalíssimo Momento Maguila, eu queria mandar um abraço especial pro Gregório Soares. Eu não disse de onde é, mas ele disse que apresentou o canal pro Davi Quevedo, de Córdoba, na Argentina, torcedor do Tajeres, que então eu queria mandar um abração pro Gregório e pro David, e para um beijo para as filhas do David, as pequenas Francisca e Emília. Lucas Roberto, de Santa Cruz de Monte Castelo, no Paraná, outra cidade que eu nunca havia ouvido falar, por Eduardo Antônio e para os São Paulinos de Tangará, Grande Tangará, da Serra, lá no Mato Grosso, Danilo Henrique, de Tuverava, aqui no interior de São Paulo, e para o Dornelis Teodoro, de Pontalina, Goiás. Peço para vocês paciência, peço para vocês se inscreverem no canal, 70 mil inscritos, aquela camiseta da torcida Metal Tricolor, aquela bolsa do São Paulo, camiseta do blog do Barolo, um adesivinho ainda de brinde para quando a gente completar 70 mil inscritos, certo? Nossa, falei pra caramba, tiozinho matraca, hein? Fiquem com Deus, gente. Eu volto amanhã depois do jogo, espero, torcendo para mais uma vitória do nosso tricolor, pra gente conseguir ficar na liderança. O Inter pega o Flamengo no jogo dificílimo lá no Beira-Rio, secaremos ambos. Se os dois pudessem perder seria ótimo, mas acho que um 0x0 tá de bom tamanho e 1x0 pro São Paulo tá ótimo. Fiquem com Deus, gente. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, quero ser campeão e continuar líder da tabela. Uma última informação, já estão à venda os ingressos para o jogo contra o Bahia, naquela empresa polêmica, Total Acesso e nos postos de venda. Fiquem com Deus, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.